ouvir, do que espreitar, talvez pelo teu bem-estar. Se queres que algo mude, vem daí pela tua saúde. VIH, hepatite, clamídia, gonorreia, candidíase, sífilis. que há aquela ideia de que ter uma doença sexualmente transmissível ou uma infecção sexualmente transmissível é sinal de fraqueza ou de descuido. Pessoalmente, na minha bolha, a gente fala normalmente, não é muito tabu não. Se há muita falta de informação. Falo abertamente, não tenho qualquer tipo de problema e acho que é assim que deve ser. Eu acho que uma infecção resolve-se, uma doença se calhar não. Não sei a diferença. Eu acho que precisamos conversar mais sobre isso. Olá, sejam bem-vindos ao Pela Tua Saúde, um podcast sobre saúde feito por jovens e a pensar em jovens. Em estúdio montamos uma espécie de consultório informal, medicamente assistido, para dissipar dúvidas, discutir dados e curiosidades e explicar o que muitas vezes parece complicado, mas não é. E tudo numa linguagem acessível e sem tabus. Eu sou a Liliana Costa. E eu sou a Sofia Martins. Esta primeira temporada é dedicada à sexualidade e neste episódio vamos abordar sobre infecções sexualmente transmissíveis, também conhecidas como ISTs. E para falar connosco deste tema, temos aqui em estúdio a doutora Rita Maciel Barbosa, especialista em medicina geral e familiar e médica do Centro Integrado de Saúde Sexual do Porto. Doutora Rita, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-la aqui em estúdio. Para iniciar, falámos com vários jovens e percebemos que muitos deles não sabem bem a diferença entre infecções sexualmente transmissíveis e doenças sexualmente transmissíveis. Por que não começarmos por aí para esclarecer um pouco esta diferença? Acho que sim. Então, antes de mais, bom dia. Obrigada pelo convite. Claro que para nós também é um prazer podermos colaborar com as estruturas, nomeadamente da universidade, não é? E com vocês. E parece-me bem, se o tema proposto é ISTs, por que não definir? Então, aqui a grande diferença que me dá para perceber é entre o I e o D. Logo, o I vem de infecções sexualmente transmissíveis e o D vem de doenças sexualmente transmissíveis. Neste momento, todos os órgãos internacionais e nacionais, tudo que seja informação sobre esta área, abandonou o termo DSTs, tá bem? Por isso hoje em dia só falamos em IST, em boa verdade, nem utilizamos o apóstrofe S em termos de informação científica, porque em boa verdade grande parte das situações são infecções que não chegam ao lugar de doença, tá bem? Ou seja, isto tem quase que um intervalo temporal entre a infecção e o momento em que se torna doença. E por isso o termo utilizado será IST e não DST. E dentro das ISTs sabemos que o leque ainda é vasto. Quais são as infecções sexualmente transmissíveis que afetam jovens da mais para a menos prevalente? Ok. Então, neste momento, e como vocês se aperceberam, houve aqui um relatório em 2023 e depois um novo relatório em 2024 e agora um último relatório em 2025 que chama a atenção para o boom de ISTs nos últimos 3, 4 anos, nomeadamente na camada mais jovem. O que nós sabemos é que cerca de 50% das infecções notificadas, está bem? Porque obviamente os relatórios só se baseiam naquilo que é notificado, o que significa que estamos a trabalhar com valores abaixo do se calhar aquilo que é o real, atingem assim, os adolescentes e os jovens adultos entre os 15 e os 24. Pronto, então temos aqui uma grande prevalência. Quais são aquelas infecções sexualmente transmissíveis com maiores dados em termos de incidência, ou seja, maior número de novos casos? Temos à cabeça a clamídia, tá bem? Como a infecção sexualmente transmissível mais frequente na Europa e no mundo, seguida depois da gonorreia e depois então da sífilis. Será assim o nosso top 3 em termos das infecções sexualmente transmissíveis nos adultos jovens. E também porque na saúde ouvir o nosso corpo é de facto um passo essencial, quais são os principais sintomas aos quais devemos estar atentos e também um pouco sobre o meio de transmissão das infecções em si. Ok, então se calhar vamos começar assim pelos meios de transmissão, melhor. Vamos começar pela raiz para tentarmos perceber como é que isso funciona. Então, as infecções sexualmente transmissíveis podem ser bactérias, tá bem? Podem ser vírus, como podem ser parasitas. Estas 3 principais infecções sexualmente transmissíveis são todas bactérias, ok? E onde é que estes organismos estão? Estes organismos estão nos fluidos genitais, tá bem? Nas nossas mucosas, então vamos lá ver, ou seja, podem estar na nossa boca, ok? Podem estar nos nossos fluidos genitais, quer fluidos penianos, quer fluidos vaginais, quer fluidos anais, ou melhor, no ânus, não propriamente fluidos anais, nas nossas mucosas, e por isso temos a mucosa oral, a mucosa genital e a mucosa anal, e na nossa pele. Pronto, a partir do momento em que nós conseguimos perceber onde é que eles estão, também conseguimos perceber como é que eles transmitem. Então, como é que eles transmitem? Através de todas as práticas sexuais. Ou seja, práticas de sexo anal, tá bem? Quer seja ativo ou receptivo,
prática de sexo penetrativo, quer seja vaginal, quer seja anal. Okay? Pronto. Agora, como também estão na nossa pele, também temos, ou seja, nem todas as práticas de sexo, ou melhor, as infecções sexualmente transmissíveis podem se transmitir não só pelas práticas sexuais comuns, digamos assim. Pode haver um contacto de pele com pele, está bem? E depois, que valerá aqui para a questão da prevenção, mas pode haver um contacto de pele com pele e é o suficiente para uma transmissão, nomeadamente nos casos de herpes e HPV. Então, imaginem que temos uma verruga na zona da coxa e a coxa da outra pessoa vai trocar na coxa da pessoa que tem verruga, pode haver aqui uma transmissão de HPV, mesmo que não haja contacto entre um fluido genital. E quanto aos sintomas, também se calhar distinguir um pouco dos sintomas, alguns podem ser comuns, imagino eu, mas alguns são específicos para cada infecção. É verdade. Então, de uma forma geral, como já percebemos onde é que elas estão, também conseguimos perceber quais possam ser os sintomas. Então, temos sintomas que podem ser sintomas, por exemplo, urinários, está bem? Desde uma dor a urinar, um ardor a urinar, um desconforto a urinar. Podemos ter sintomas, por exemplo, vaginais, um corrimento vaginal, um desconforto vaginal, um ardor, uma dor. Dor durante a relação sexual, no caso de uma vagina com um pênis, pode haver a que nós chamamos de uma coitalgia ou dispareunia, ou seja, há dor durante a atividade penetrativa, está bem? A nível peniano, podemos ter então, mais uma vez, o corrimento, ou seja, tudo que seja secreções são sugestivas de infecções sexualmente transmissíveis, e mais uma vez, podemos ter uma dor a nível da uretra peniana também, e um desconforto a urinar também. A nível anal é a mesma coisa, ou seja, pode haver aqui alguma produção de uma secreção anómala, então tudo o que seja exudados, secreções, será uma suspeita, mas podemos ter também uma dor anal, podemos ter uma desregulação do intestino, alguém que de repente, nos últimos 3 meses, está com o intestino mais desregulado, vai à casa de banho mais vezes, havendo fatores de risco, há uma grande probabilidade de ser, por exemplo, uma gonorreia, tá bem? Dores de garganta, pronto. Havendo aqui um contacto através do sexo oral, por exemplo, uma dor de garganta é um dos sintomas patognomónicos, por exemplo, de uma gonorreia a nível da orofaringe. E depois também podemos ter sintomas cutâneos que não dá para perceber, desde as verrugas, às lesões, às manchas. Então, assim, pensando nas 3 principais para organizarmos ideias. Então, relativamente à clamídia, há aqui um grande problema relativamente aos sintomas. É que cerca de 80% das pessoas não têm sintomas. Como não têm sintomas, não sabem que têm e também não sabem que estão a transmitir nem a adquirir, não é? Pronto, e isto é que justifica o facto de ela ser a infecção sexualmente transmissível mais frequente. Porque É silenciosa. Ora, está, é bastante silenciosa, está bem? E ainda por cima, quando dá sintomas, os sintomas que ela dá são sintomas muito frustos, muito tenos, coisas do género, um desconforto vaginal, parece que é uma infecção urinária que está a começar, mas eu depois até bebo um pouco mais de água e desaparece. Depois no mês seguinte volto a sentir ali algum desconforto, mas depois acaba por desaparecer. Ou no caso de uma pessoa, por exemplo, com pênis idêntico, ou seja, sente ali um desconforto, mas vai fazer xixi, afinal de contas o desconforto não está, e depois passa. Pronto, são sintomas muito frustos, ondulantes, também, ora vão, ora vêm. E depois, por exemplo, o corrimento muito aquoso, então até parece quase que uma pinguinha de xixi e as pessoas acabam por não valorizar. No caso da gonorreia é o oposto, está bem? A gonorreia é muito sintomática. E os sintomas geralmente surgem ali entre os 3 a 10 dias depois da atividade sexual desprotegida, mas podem surgir até um mês depois. E surgem como corrimento, que é amarelo, que é esverdeado, é abundante, por isso, ou seja, marca, tá bem? As pessoas notam que alguma coisa não está bem, com muita dor, com muito desconforto. E se não for tratada vai avançando e pode inclusivamente afetar as nossas articulações, mal-estar. Pronto, ou seja, há um mal-estar geral, pode até dar febre, sensação febril. Então, há qualquer coisa que não está bem no nosso corpo. Então, nota-se mais e as pessoas vão procurar ajuda. No caso da sífilis, nós também sabemos que apenas 50% das pessoas são totalmente sintomáticas. Então, abre aqui espaço para uma sífilis latente que é difícil de nós perceber que temos. E a sífilis vai avançando por estadios, digamos assim. Nós, desde que contactamos a sífilis, demoramos mais ou menos 3 semanas a desenvolver o primeiro sintoma, por isso ainda temos aqui um período de janela bastante alargado. O primeiro sintoma é tipo uma afta, só que é uma afta que não dói. E então passa despercebida. Nós andamos todos os dias a fiscalizar a nossa boca, obviamente. Se for numa área em que haja, por exemplo, pelos numa área genital, pode passar despercebida porque não dói e não andamos todos os dias com um espelhinho a fiscalizar a área toda, não é? E a questão é que esta afta, ela cicatriza sozinha mesmo que a gente não faça nada. Então ela pode durar 1 ou 2 semanas, ela cicatriza. Como ela cicatrizou, mesmo que nós tenhamos notado alguma coisa, ela desapareceu, deixamos de valorizar.
Qual é o problema? Que a bactéria continua no nosso sangue e vai avançando na sua proliferação. E depois dali a um mês e pouco, podem surgir novos sintomas. Pronto, e aí entramos numa fase secundária da sífilis, onde os sintomas já são mais cutâneos. São manchas na pele, manchas vermelhas, cansaço, pode dar até peladas. E as pessoas acham que é uma coisa alérgica, uma coisa fúngica. Pronto, então, às vezes, a preocupação já faz com que as pessoas vão ao médico procurar ajuda e aí descobrimos que é uma sífilis. Por isso acabamos por ter aqui sintomas muito distintos. Eu organizaria deste género. Tudo que seja um corrimento diferente do habitual é sinal de alarme. Claro que estamos a falar com pessoas que têm uma atividade sexual desprotegida, não é? Por isso, ou seja, nem todo o corrimento é uma infecção sexualmente transmissível. Exatamente. Por isso, tudo que seja corrimento diferente do habitual pode ser. Tudo que seja sintomas urinários diferentes do habitual numa pessoa com atividade sexual desprotegida podem ser uma infecção sexualmente transmissível. E tudo que seja manchas na pele vermelhinhas ou feridas, qualquer tipo de ferida que aconteça, não seja ou na boca ou nos órgãos genitais, é motivo de alarme também. Por isso é crucial não ignorar estes sintomas e quanto mais cedo a infecção for diagnosticada, mais sucesso terá o tratamento. Neste sentido, doutora, a prevenção também passa pela realização de rastreios. Sem dúvida. Em termos da prevenção, eu gosto de organizar de uma forma um bocadinho diferente antes dos rastreios, ou seja, vamos pensar do macro para depois para outra intervenção, está bem? Então, do ponto de vista global, como é que nós podemos prevenir as infecções sexualmente transmissíveis? Com o uso do preservativo. Pronto, temos o uso do preservativo e pode ser desde o preservativo masculino, o preservativo feminino. Por exemplo, uma das práticas que gera, ou melhor, a prática sexual que é menos protegida, de uma forma global, como vocês devem ter a noção, é a prática de sexo oral. Ou seja, práticas penetrativas são mais facilmente protegidas, sexo oral é mais frequentemente não protegido. Eu acrescentava aqui até em jeito de parênteses, não é protegido inclusivamente por um preconceito. Também não um preconceito, mas um preconceito relativamente ao sexo oral. A verdade é que a grande maioria das pessoas considera o sexo oral uma prática sexual de baixo risco. Há quem nem considere uma prática sexual e até por parte dos profissionais de saúde também, muitas vezes olham para o sexo oral como sendo uma prática menor. E não trabalhamos muito esta questão da proteção e do risco associado ao sexo oral. Na linha disto, a maior parte das pessoas, por exemplo, como é que uma mulher se protege a receber sexo oral? A maior parte das pessoas nunca pensou sobre esta questão. Exato. Tá bem? Nós pensamos muito no preservativo masculino, por exemplo, para utilização num pénis, para proteção num sexo oral, a realizar alguém com pénis, tá bem? Pensamos no preservativo masculino, pelo menos, por exemplo, a aplicar num brinquedo sexual que seja, por exemplo, com objetivo penetrativo, mas como é que nós protegemos, não é, uma vagina, uma vulva de sexo oral? É pertinente. Exato, bastante. Então, também temos, para além dos protetives masculinos, os chamados dental dams, também são películas de plástico, digamos assim, que se vendem em pacotinhos próprios para este efeito, mas infelizmente ainda são bastante caras, são para aí quase que 7 euros cada caixinha e traz 4 películas. Pronto, claro que têm cores, podem ter sabores, mas realmente o investimento ainda é grande em termos financeiros. Nós podemos substituir isso, por exemplo, por uma película aderente, daquela que utilizamos para tapar os alimentos, e cada vez mais são as mulheres que saem à noite com quadradinhos de películas aderentes no bolso de trás das calças. Claro que isto, obviamente, acompanhado de lubrificante, tá bem? Porque o lubrificante, enquanto as pessoas se exploram manualmente e aumentam inclusivamente a onda de prazer, vai permitir com que aquela película adira melhor à região vulvar, tá bem? E também vai dar mais prazer, obviamente, a quem vai dar, o facto da lubrificante também por fora, e a quem recebe, tá bem? Outra possibilidade de protegermos nesta questão é, por exemplo, utilizarmos um preservativo masculino, ou seja, cortamos-lo assim, a meio, digamos assim, e depois cortamos na longitudinal e voltamos a ficar com um retângulo. A lógica é a mesma. Agora, geralmente nós não saímos com tesouras no bolso, não é? E eu desconfiaria de alguém que sai à noite com uma tesoura no bolso, então é capaz de não ser a estratégia mais fácil. E por isso esse tipo de películas é importante. Temos ainda o preservativo feminino, que é muito desconhecido, que é pouco falado. Infelizmente não está disponível neste momento de forma gratuita na grande parte dos serviços de saúde, tá bem? No nosso centro nós temos bastantes preservativos femininos e temos vindo a notar cada vez mais o aparecimento de mulheres que querem utilizar o preservativo feminino. Há aqui uma grande vantagem no preservativo feminino, é que ele pode ser colocado entre 4 a 8 horas antes da atividade sexual. Então as mulheres podem sair de casa com o preservativo feminino colocado. Se acontecer, fantástico. Se não acontecer, aquilo roda-se e tira-se. Pronto.
Isto é uma questão. Preservativo feminino não dá para colocar no calor do momento, está bem? Implica levantar a perna, pôr de cócoras, não dá, não funciona, aquilo quebra qualquer tipo de clima. Ou seja, é mesmo feito para ser colocado em casa, de forma confortável, de forma relaxada, está bem? Porque vocês têm que se colocar dentro da vagina. Agora, ele vai, depois por fora, cobrir a totalidade dos lábios, que também pode ser uma boa estratégia para o sexo oral. Agora, vai depender muito da anatomia da mulher, está bem? Porque aquilo tem um arzinho de um plástico um bocadinho mais grossinho, à volta do látex. Então, ou seja, vai haver se cá vulvas que são totalmente cobertas pela totalidade daquele arozinho, como se cá há vulvas que possam não encaixar tão bem na dimensão do aro. Pronto, e aí pode trazer algum impacto na questão do sexo oral. Agora, em termos de sexo oral é bestial, porque ainda por cima, como o preservativo fica dentro da vagina, a própria língua de outra pessoa pode explorar por fora, mas também pode explorar por dentro. E isto, se for com uma película, não é tão fácil, não é? Okay. Por isso, em termos de prevenção, em primeiro lugar é sexo seguro do ponto de vista do uso preservativo. Temos em termos de prevenção as vacinas, antes de chegar aos testes, está bem? Os testes podem ser quase considerados uma prevenção secundária, ou seja, depois de corrermos risco, é importante fazermos teste para um diagnóstico precoce, está bem? O que estamos a falar são de tipos de prevenções para evitar que a infecção surja. Está a fazer sentido? Então, temos vacinas. Vacinas da HPV, que vocês já devem ter ouvido falar. Pronto, neste momento, todas as meninas e meninos, por volta dos 10 anos, são vacinados gratuitamente para o HPV. Por isso, nós daqui a uns anos vamos ter aqui um grande bolo da população que já está bastante protegida para os piores tipos de HPV, também os que estão mais associados a situações cancerígenas. De qualquer das formas, a vacina está disponível. Infelizmente, ainda é bastante cara, mas qualquer pessoa pode fazer. Tá? E é verdade que temos aqui um espaço temporal onde ainda é muito útil fazermos a vacina, mesmo estando em idade adulta. Tá bem? Temos a vacina da hepatite A. Pronto, não sei se aperceberam, temos nas notícias, falou-se até há relativamente pouco tempo de uns surtos de hepatite A. A hepatite A está associada a sexo oro-anal. Tá bem? E, mais uma vez, é fácil haver sexo oral, não é? Quer seja orogenital, quer seja oro-anal, de forma desprotegida. Pronto, e a forma melhor de prevenirmos a hepatite A é, de facto, com vacina. Também não é gratuita, mas é bastante mais acessível, os preços são bem baratos, e com 2 doses ficamos protegidos para a hepatite A. Tá bem? Há pessoas que já fizeram hepatite A porque fizeram viagens para determinados países endémicos e que estão naturalmente protegidos. Temos também outra infecção sexualmente transmissível protegida por vacina, que é a monkeypox. Não sei se já ouviram falar, o mpox. Pronto, o mpox tem uma particularidade, é que é um vírus em que se transmite não exclusivamente por contacto sexual. Ele também se transmite por via aérea, ou seja, um contacto próximo com alguém. Tá bem? Eu costumo dar este exemplo, que é, se for um bar, não é? Mal ventilado, como é a maior parte dos bares no Porto. Está calor, as pessoas estão todas com pouca roupa ou com t-shirts, não é? E estão ali num flerte maravilhoso durante 2 horas a conversar com alguém, onde o espaço entre as pessoas é inferior a 1 metro, onde as peles toca com pele, é um sítio propício para aprendermos. Por exemplo, em monkeypox, e não houve um contacto sexual explícito. E de facto, neste momento, e tendo em conta o facto de ser uma doença recente, sobre a qual ainda não sabemos assim tanto, é uma boa forma de nós prevenirmos. Preservativo e vacinas. E agora sim vêm os testes, está bem? Ou seja, depois de eu ter atividade sexual desprotegida, então sim faz sentido fazer testes com alguma frequência para eu conseguir descobrir antecipadamente as infecções, também para eu conseguir tratar da melhor forma possível, evitando transmitir para outra pessoa, mas também, obviamente, agravamento para a nossa própria saúde. Pronto. É importante deixar claro que as infecções sexualmente transmissíveis não tratadas têm consequências graves para o nosso organismo, tá bem? A curto e médio prazo. Por exemplo, a clamídia, para vocês terem uma noção, durante muito tempo nós quase só diagnosticávamos clamídia quando eram mulheres com idades mais avançadas e que depois estavam a tentar engravidar e tinham abortos de repetição, ou um casal com uma situação de infertilidade, íamos estudar e tínhamos uma clamídia com anos de evolução, doenças inflamatórias pélvicas, que são situações graves que nós, ou seja, diagnosticamos depois em termos de internamento. A própria gonorreia, se não for diagnosticada precocemente, também vai ter consequências graves, desde prostatites, quadros inflamatórios graves também. Ou seja, estamos a falar de consequências graves a curto e médio prazo, e por isso é que é importante nós testarmos o mais rapidamente possível. Também, como a doutora já referiu há pouco, às vezes a ideia das pessoas nem sempre é correta e apesar da evolução da medicina e das mentalidades, ainda há muitos jovens que se sentem desconfortáveis a falar sobre estas ISTs,
Mas ter MST não significa o fim do mundo. Há tratamentos e há formas de lidar com estas infecções. Pode dar-nos assim alguma ideia sobre este estigma que está à volta destas ISTs? Ou seja, é verdade, as ISTs ainda estão aqui à volta, ou seja, imbuídas de algum estigma, mas é engraçado, é um estigma que funciona aqui por dois lados. Porque se nós falarmos assim, se vocês colocassem num quadro ISTs e estigma, qual é a primeira palavra que surge? Se calhar a maior parte das pessoas ia pensar no VIH, como sendo talvez a infecção como mais associada a estigma. Porque se calhar ninguém vos dizia sífilis, clamídia, está bem? É mesmo engraçado, não é? Ou seja, há aqui um estigma, é verdade, e aqui alguns preconceitos relativamente às ISTs. Agora, a sociedade já mudou muito e houve aqui muitas coisas que quase que caíram. Se vocês forem fazer estudos e leituras, sei lá, de 15 anos para trás, havia muito aquela coisa, as infecções, são pessoas sujas, não é? Aquela coisa da infecção sexualmente transmissível está muito associada ao trabalhador do sexo, muitos parceiros, é isso tudo, aquele mundo sujo e mal cuidado. E hoje em dia já nem se fala sobre isso. As próprias trabalhadoras do sexo, e nós contactamos com bastantes lá no serviço, até nos dizem isso mesmo. Não sei o que é que se passa, mas as pessoas não têm medo. Eu até às vezes digo, olha, mas eu estou com uma infecção. Elas usam este argumento para negociarem a questão do uso do preservativo e eles dizem, os clientes não querem saber, dizem que se trata. Estou a ver, engraçado. Ou seja, isto agora quase que temos um estigma virado ao contrário. Exato. Que é quase que o outro lado da moeda. Por isso, é importante deixar claro que ter uma infecção sexualmente transmissível é uma coisa grave, está bem? Que se trata, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, este argumento de, quero lá saber porque isto se trata, também é perverso. Okay? Por isso, o que é que se sente? É que se sente que a partir do momento em que algumas pessoas têm sintomas, o principal, talvez, emoção, o sentimento que surge é talvez a vergonha. Está bem? Por ir a um sítio, por falar da sua zona íntima, por falar de sintomas sobre os quais ele próprio possa sentir algum repúdio e vergonha, que é um corrimento, uma dor, uma mancha a nível do pênis, imaginemos, uma área genital, ou a nível anal também. As práticas anais às vezes também ainda estão aqui imbuídas de algum desconhecimento. E às vezes podemos associar o estigma não tanto à aquisição da infecção também, mas mais este lado de ter que comunicar, o pedir ajuda, pronto. Da parte do nosso serviço, nesse aspecto é uma coisa muito boa. Nós somos um serviço multidisciplinar. Então trabalhamos médicos, enfermeiros, psicólogos e trabalhamos todos em conjunto. Temos aqui uma coisa também muito importante, temos vindo a trabalhar, que é uma naturalidade muito grande no discurso. Também. O nosso principal objetivo é mesmo trabalharmos com o outro, respeitando incondicionalmente a estrutura do outro, e por isso não há lugar nenhum para qualquer tipo de julgamento. E as pessoas obviamente sentem este tipo de linguagem, não é? Então, quando há uma primeira abordagem ao serviço, uma consulta aberta, fazem os testes, falam sobre aquilo que se passou abertamente, falam sobre os sintomas, são encaminhados então para uma consulta médica e vamos falar com naturalidade sobre o assunto. E aí sim, vamos conseguir trabalhar se mesmo assim sentirmos que há ali muito desconforto, que há muita vergonha. Uma das coisas que nós perguntamos sempre aqui relativamente à rede de suporte, se houve alguém com quem falou sobre este assunto ou não, porque há pessoas que possam precisar desse suporte extra. Pronto, nós tentamos trabalhar isso, porque pode haver preconceito nas pessoas que estão à volta e nós podemos ajudar nessa mediação, mas também podemos sempre encaminhar para uma consulta de psicologia, onde esse trabalho depois é feito, porque depois muitas vezes estas questões da sexualidade mexem com estruturas internas, não é? De autoconfiança, de autoestima, mexem com questões muito importantes da heteroconfiança, não é? Que muitas vezes envolvem na próprio relacionamento, nos acordos existentes nas pessoas, nos seus relacionamentos. Por isso, este mundo está aqui muito ligado aqui a estruturas internas que são muito, muito importantes, não é? E sobre isso que falou sobre também lá está o processo de tratamento não ser o fim do mundo. Pode-vos dar uma ideia sobre os processos de tratamento? Sabemos que alguns são antibióticos, mas alguns podem ser um pouco mais complexos, se calhar. Então, sendo bactéria, tá bem? Nós podemos tratar, curar. Por isso, clamídia trata-se e cura-se, gonorreia trata-se e cura-se, sífilis trata-se e cura-se. Tá bem? Micoplasma trata-se e cura-se, ureaplasma trata-se e cura-se. Pronto, tudo o que seja bactéria, nós usamos antibiótico, tratamos, curamos e as pessoas ficam sem infecção sexualmente transmissível. Para os vírus, não há cura para nenhum vírus. E por isso é que nós usamos antibióticos na gripe, certo? Pronto. Então, vírus como HPV, como o herpes, como o VIH, nós não temos tratamentos para cura e à partida não vamos ter nunca tratamentos de cura para vírus. O tratamento reside no controle de sintomas, tá bem?
a tentar diminuir a intensidade das crises que possam surgir e vamos também trabalhar com o tratamento, vai tentar diminuir o número de crises. Então, vamos ajudar a controlar os sintomas e a diminuir o número de crises ali para a frente. Por exemplo, no caso do VIH, neste momento, com os tratamentos que nós temos, nós conseguimos controlar tão bem o vírus que as pessoas ficam com aquilo que nós chamamos de cara indetetável. Ou seja, nós se formos a vir, nós não temos vírus, não conseguimos observar vírus naquela pessoa. A carga está indetetável e ela já não transmite a ninguém. Tá bem? Mas nós não curamos o vírus, isto é importante ficar claro. Gostava só de colocar aqui um asterisco que é muito importante nós refletirmos. Que a ciência evoluiu muito no que diz respeito ao tratamento, por exemplo, dos antirretrovirais no caso do VIH, mas nós usamos os mesmos antibióticos do século passado, em maior parte das situações. Tá bem? O que significa que, neste momento, realmente, por exemplo, em termos de tratamento vírico, nós às vezes conseguimos resultados muito bons, mas no caso de algumas bactérias, eu tenho que obrigatoriamente destacar a gonorreia, nós temos casos de resistência ao tratamento com antibiótico muito, muito elevados. Portugal, felizmente, ainda não temos assim tantos casos, mas se fomos aqui ao lado, em Inglaterra, são mesmo muitos casos, ou seja, em que a bactéria resiste ao tratamento. Então, é o que significa que vocês utilizam o primeiro tratamento e neste momento já só temos um antibiótico de primeira linha, tá bem? Por isso usamos esse antibiótico e passados uns meses, ou poucas semanas, as pessoas estão outra vez com sintomas. O que significa que se há qualquer dia vai ser muito mais difícil tratarmos situações bacterianas que são à partida curáveis, tá bem? Do que outras situações. Mas sim, a grande maioria das infecções são tratáveis, curáveis. Ok? Falando aqui no vírus do VIH que pode evoluir para a SIDA, de que forma é que esta doença afeta a qualidade de vida das pessoas? Ok. Então, hoje em dia quase que não se fala sobre SIDA. Sim. E vocês cá se podem procurar, quase que não surge, precisamente por isso, por causa esta nossa intervenção. Então, se cá vamos olhar assim para o tal espectro, ou seja, se eu estiver aqui à data de hoje de manhã tive uma relação sexual desprotegida e contactei com o vírus da SIDA. Tenho sintomas ou não? O que é que vocês têm ideia? Eu penso que não. Precisamente. Ou seja, eu não tenho qualquer tipo de sintomas neste momento, mas eu já tenho o vírus do VIH. Ok? Pronto. Sim. Entretanto, daqui até começar a ter sintomas associados ao vírus do VIH, eu tenho aqui um espaço temporal muito longo. E por isso é que vai variar muito de situação para situação, mas podemos ter meses. Peço desculpa, de evolução. Pois, ou seja, é aqui uma situação que gostei daquele não verbal, né, de levantar os olhos aqui. É isso, ou seja, temos aqui um grande espaço temporal onde nós temos o vírus, podemos estar a contagiar mais alguém, mas não vamos ter sintomas relativamente a essa situação. Desde que temos a infecção até termos a doença, pois temos aqui um espaço temporal muito grande. SIDA, o que quer dizer a palavra SIDA? Aqui é um acrónimo, não é? Ou seja, é o Síndrome de Imunodeficiência Humana, está bem? Então, o síndrome já implica ter a ver aqui um conjunto de situações, há um conjunto de órgãos que já foi afetado pela própria infecção. Tá, e estamos, ou seja, síndrome de imunodeficiência humana significa que as nossas defesas estão deficientes, digamos assim, há aqui uma quebra das nossas defesas ao ponto de começarmos a ficar com uma série de problemas inerente a isso. Pronto, isto hoje em dia é raro, nós temos alguém com um diagnóstico inaugural de SIDA. São situações geralmente de pessoas com um grau de vulnerabilidade muito grande, que estão muito distantes dos serviços de saúde, que não procuram ajuda. A maior parte das pessoas, quando surgem com sintomas, estamos ainda numa fase de infecção por VIH, é só que a infecção já avançou de tal forma que nós já temos sintomas, mas nós conseguimos tratar evitando que surja a SIDA. Tá bem? Depois também pegando um pouco, lá está, na detecção precoce, sabemos que há casos de infecções que só são detectadas anos até após o corpo ter tido contacto com esta infecção. Nestas situações o tratamento é diferente ou o processo passa pelo mesmo? Há complicações, por exemplo? Sim, podemos ter complicações, é isso. O tratamento à partida será o mesmo. Por exemplo, voltando-se cá aqui um bocadinho atrás, que me esqueci de acrescentar, dando aqui uma resposta à vossa pergunta. Hoje em dia, alguém com VIH tem uma qualidade de vida idêntica a alguém sem VIH. Está bem? Okay. Isso é muito importante deixar claro também. Ou seja, hoje vive-se com VIH sem qualquer tipo de disfunção, digamos assim. Claro que nós sabemos que possam ter risco de ter determinadas situações um pouco precocemente, sabe? Uma diabetes mais cedo, uma hipertensão mais cedo, alterações do metabolismo mais cedo, que em vez de surgirem, por exemplo, aos 70, 80, possam surgir aos 50, está bem? Mas estamos a falar de pessoas com qualidade de vida perfeitamente igual a alguém sem VIH, ok? Pronto. Agora, claro que fazem uma medicação, que tem impacto, têm que ser vigiadas, mas daí não haverá problema. Relativamente a esta segunda pergunta, eu daria o exemplo, por exemplo, do HPV, está bem?
Muitas vezes, quando surge a primeira lesão de HPV, e isto é importante também deixar claro, por causa da questão do impacto que isto tem depois no nosso lado mais social e vivencial daquela situação. Quando surge o HPV, o diagnóstico, nós estamos a diagnosticar uma lesão que pode ter anos de evolução. Está bem? Eu posso ter tido um contacto com HPV, por exemplo, aos meus 17 anos, também, e ter uma primeira lesão de HPV, por exemplo, aos meus 27. E estou numa determinada relação aos meus 27 e de repente gera-se ali uma confusão, porque foi de ti que eu apanhei o HPV, porque é por causa de ti que eu estou doente. Não é verdade. Está bem? Pode ter outras infecções quaisquer, mas aquela não, em particular. Claro que eu estou assim a colocar isto assim de uma forma, isto não é depois linear, está bem? Há tipos de HPV onde este intervalo é muito mais curto, nomeadamente os tais tipos mais agressivos, em que o momento em que eu tenho a infecção até ao momento em que eu tenho sintomas, isto pode ser mais curto, mas é verdade, eu tenho situações de HPV onde eu vou ter sintoma anos depois da infecção. O que é que vai acontecer aqui? Assim, em boa verdade, a estratégia terapêutica não vai mudar muito, porque eu só vou tratar as crises, está bem? A partir do momento em que eu sei que alguém tem HPV, essa pessoa pode, por exemplo, fazer vacina, porque pode ainda acrescentar do ponto de vista da resposta imunológica, mas eu não vou fazer tratamento nenhum. Eu só vou tratar quando a pessoa tiver sintomas. E o tratamento passa por exemplo, se for uma verruga, por retirarmos essa verruga e por mantermos uma vigilância das verrugas e vamos retirando essas condilomas, que é o nome que nós chamamos à verruga. Se for, por exemplo, uma lesão do colo do útero, o que nós fazemos é retiramos aquela lesão, tratamos essa lesão. Por exemplo, a verdade, o tratamento só vai surgir sempre quando existir lesão, está bem? O que pode gerar aqui algum desconforto. Eu saber que tenho um vírus, sei que este vírus pode causar doença e não há nada que eu possa fazer. Pronto, o que é que eu posso fazer? Vigiar. E no caso, por exemplo, de uma pessoa com vagina, ou melhor, com vagina, não com útero neste caso, eu posso vigiar a vagina, posso vigiar o útero, vigiar com mais frequência, precisamente porque há primeiro sinal de inflamação provocado e eu posso tratar. Fez sentido? Sim. Foi claro, sim. É só também um pouco uma questão mais sobre este processo todo, desde sabermos que estamos infectados até todo o processo de tratamento, se isto é um processo um pouco mais solitário, porque as pessoas, lá está, como a doutora disse, têm um pouco a vergonha e o preconceito, ou se já há mais apoio dos familiares e dos amigos, já há mais uma rede de apoio à volta do paciente. A sensação que eu tenho é que isto depende muito depois de realidade para realidade, pessoa para pessoa, também de vivência para vivência. É isso, ou seja, há situações, nomeadamente as bacterianas, nós tratamos tão rápido hoje em dia, também o resultado do tratamento é tão rápido e imediato que aquilo acaba por não ter assim um impacto tão grande. Claro que podem ser ali umas horas ou uns dias enquanto esperam pela consulta com alguma angústia associada. E depois o facto, depois, ou seja, vai ser importante sempre falarmos com as pessoas com quem esta pessoa esteve, que nós chamamos o rastreio de contacto, é muito importante para quebrarmos o ciclo de transmissão. Pronto, e este contacto, o facto de termos que falar com alguém ou então sermos profissionais de saúde a fazerem isto. Pronto, são mais as questões, é isso, mais emocionais associadas à vivência. Agora vai depender muito, por exemplo, os casos de HPV, isso ainda se sente muito, também sente que há aqui um grande impacto, há um grande desconhecimento sobre a questão do HPV, quando surgem as verrugas é uma coisa assim muito impactante, ou a lesão do colo do útero também, porque depois nós sabemos que podem estar associadas todas estas lesões a situações de cancro da boca, cancro do pênis, cancro do útero. E acho, em particular até uma das situações onde as pessoas manifestam aqui alguma dificuldade em vivenciarem este processo. E depois, mais uma vez, vai depender muito da forma como a pessoa vivencia a sua sexualidade, vai depender muito do grau de aceitação que ela sente, o grau de aceitação que sente à sua volta. E por isso vai depender, ou seja, há pessoas que de facto têm sistemas de suporte idênticos para outras situações a quem recorrem, nomeadamente pares, família, outras pessoas que possam sentir que estão um pouco mais sozinhas nesse sentido e nós disponibilizamos imediatamente o apoio. Muito bem. Recentemente saiu um estudo sobre o aumento do número de casos de sífilis nos jovens entre os 15 e os 24 anos. Na sua visão, o que é que explica estes números? Eu até me apetecia devolver a pergunta depois daquilo que eu falei. O que é que vos parece ser um fator? Então, parece óbvio, não é? O que é que está aqui a acontecer? O que é que se está a notar hoje em dia do ponto de vista social é que o comportamento sexual está a mudar. Está bem? Hoje em dia é cada vez mais frequente haver múltiplos contactos sexuais, múltiplos parceiros, contactos sexuais geralmente ocasionais. Quer dizer, basta nós pensarmos no tempo cá dos vossos bisavós, os namoros em que um era lá em cima na janela, o outro era cá em baixo, não é? Ai da mulher que casasse não virgem. Ou seja, o comportamento sexual mudou muito, tá bem? A experimentação social mudou muito, os jovens começaram a experimentar atividade sexual e vida sexual muito mais cedo.
estas vivências muitas vezes em grupo da própria sexualidade, não é? As orgias para perder a virgindade todos juntos. Pronto, ou seja, há aqui uma série de comportamentos que mudaram. E depois, paralelamente a estes comportamentos sexuais, mudou também a questão do uso do preservativo. Não há cartazes na rua sobre o preservativo, que existia se calhar há uns anos atrás, e há aqui um desuso generalizado relativamente ao uso do preservativo, que também está muito associado ao facto de que parece que se perdeu o medo das infecções sexualmente transmissíveis. Quase que as pessoas esqueceram que existem infecções sexualmente transmissíveis. Pronto, é o conjunto destas duas. Ou seja, se eu tiver, de repente, múltiplos parceiros, se eu estou numa fase em que eu quero mais é ter o máximo de atividade sexual com o máximo de pessoas diferentes, onde eu não levo o preservativo, obviamente aí o potencial aumenta. Não? Para terminarmos, ainda há tempo de uma pergunta do público. Estávamos a falar sobre o preservativo, que é muito importante. Doutora, o uso do preservativo protege contra todas as ISTs ou existem exceções? Isso é uma boa pergunta. A maior parte das pessoas acha que sim, que o preservativo protege para todas. Não é verdade. E pronto, voltava outra vez ao início. Então, o preservativo vai proteger em grande parte das infecções sexualmente transmissíveis, tá bem? E se nós pensarmos nas tais 3 principais infecções sexualmente transmissíveis, é a melhor forma de nós a protegermos, tá bem? Nas 3 principais, no sentido das mais frequentes, tá bem? Agora, se pensarmos nesta questão do HPV, o preservativo não é sempre suficiente, tá bem? É fácil nós pensarmos. Nós podemos ter, por exemplo, temos um pênis coberto por preservativo, mas temos toda uma área adjacente onde pode, por exemplo, estar um condiloma. Se eu tenho uma coxa que encosta naquele condiloma, ele vai transmitir o condiloma. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o herpes genital. Tá bem? Por isso, o preservativo não é 100% eficaz na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. É verdade, e é importante a gente deixar claro que proteção é liberdade. Agora, que a proteção vai envolver o preservativo, mas ela vai envolver também uma vigilância cuidada da minha saúde, do meu corpo. Quanto melhor eu conhecer o meu corpo, mais facilmente eu vou diagnosticar ou encontrar coisas que não estão bem. E a proteção do ponto de vista da autoproteção, ou seja, esta questão do autorrespeito, da autoconfiança, do respeito pelo outro. Esta será sempre a base, não é? Porque este tem que ser um assunto sobre o qual é conversado. E depois, quanto mais eu trabalhar no meu autorrespeito e no respeito pelo outro, também se eu sentir que alguma coisa não está bem no meu corpo, eu vou ter muito mais cuidado. Muito obrigada, doutora Rita, pela sua participação. Fica por aqui mais um episódio do Pela Tua Saúde, o podcast do JPN sobre saúde feito de jovens para jovens. E regressamos em breve com mais um tema ligado à sexualidade. Fiquem atentos e até à próxima. Até à próxima. Porque ouvir, porque respeitar, talvez pelo teu bem-estar. Se queres que algo mude, vem daí pela tua saúde.